em 1 Coríntios 16. Vamos fazer a leitura, capítulo 16. Estamos na etapa final da carta aos Coríntios. E vamos ouvir o que Deus tem a nos falar nesta manhã. Elas vão subir. Nós temos lugares aqui na frente, tá bom? Temos lugares. As pessoas ficam muito concentradas ali atrás, mas podem vir aqui à frente, tá bom, meus amados? Por favor. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, a festa de Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Vamos ler esse último versículo, você pode guardar esse versículo, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Deus abençoe a sua palavra. Alguém já perguntou que parece que Paulo tomou um cafezinho entre o capítulo 15 e o 16, ou um chá. O capítulo 15 foi a apoteose da carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é o ápice de toda a revelação desta carta. Ele vai falar sobre a doutrina da ressurreição. Ele vai falar sobre a segunda vinda. Ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos, de todos os mortos que naquele dia ressuscitarão incorruptíveis, os que morreram em Cristo. Ele vai falar da vitória da morte, não a morte física, nem mesmo a morte espiritual, mas a morte eterna, que será banida da presença de Deus, da criação de Deus, do povo de Deus. E nesse capítulo 15, ele finaliza nessa apoteose e de repente parece que ele toma um cafezinho e vai para o 16. Mas na verdade o capítulo 16, ele vai tocar em algo que nós fizemos aqui hoje de manhã. Ele vai falar em missões. Ele vai falar em evangelismo. Ele vai falar em ação social. Ele vai tocar num aspecto extremamente importante que eu e você não podemos perder de vista. Evangelismo, missões e ação social. Sem isso, vidas não se converterão. Sem esse tripé, vidas não serão salvas, ganhas para o reino dele. Consequentemente, essas vidas não farão parte da ressurreição dos mortos, não serão ressuscitadas incorruptíveis. E Paulo termina a carta aos Coríntios falando para nós, nesta manhã, sobre a importância de missões. 3 aspectos nós podemos trabalhar aqui, mas eu vou me deter sobre 2. Primeiro, a mordomia do dinheiro, daquilo que Deus tem nos dado. Segundo, a mordomia do tempo. E eu deixaria para uma outra ocasião os versículos seguintes sobre a mordomia dos relacionamentos que Paulo tem a nos falar. Hoje de manhã eu quero falar sobre essa mordomia do dinheiro e os princípios para contribuir. Uma carta que Paulo traz aqui nessa carta aos Coríntios, alguns princípios sobre como nós podemos administrar o dinheiro, os recursos que ele tem nos dado para fazermos missões. O capítulo 16, versículo 1, ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Por que Paulo está levantando essa oferta? Aqui está uma oferta que nós podemos chamar de uma oferta
alçada, no sentido de levantar-se, uma oferta ser alçada, de alçar, o verbo alçar, com um propósito. Ele está explicando isso no capítulo 16, verso 13. Quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. A igreja de Jerusalém estava enfrentando uma crise econômica, uma crise de recessão, de fome. Até mesmo o profeta Ágabo havia falado sobre esta crise, sobre esta fome. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11, verso de número 28 ao 30. Vai ser colocado na tela. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, profeta Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir. Veja como Deus é um Deus que nos prepara. Estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, o imperador. Essa grande fome, essa grande crise, possivelmente, segundo os estudiosos, à luz de Atos, capítulo 8, é que muitos cristãos foram expulsos e saíram de Jerusalém desde o capítulo 8 de Atos. Houve uma grande perseguição à cristandade, depois que Estevão, o primeiro mártir, foi morto. No capítulo 8 de Atos, nós podemos, antes do 8, vamos ver o 29. E diz o texto ainda no verso 29. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Jerusalém fica na Judéia. E o verso 30 diz, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo, a ajuda de ação social, que nós poderíamos colocar aí ofertas e também cesta básica para ajudar as famílias. E se você volta comigo para o capítulo 8 de Atos, Atos 8, versículo de número 1, você vai perceber que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. E Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão, que foi mencionada no capítulo 7. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Esse cenário vai acontecer da grande crise, da grande perseguição, somada ainda ao momento em que lá em Atos 18, esse mesmo imperador Cláudio começou a perseguir os judeus que estavam em Roma. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 18. Eu estou fazendo esse deslocamento para vários textos para que vocês entendam. Porque nós vamos estudar depois a segunda carta aos Coríntios. Ele vai tocar nessa oferta. Essa oferta que Paulo levantou nas igrejas para sustentar a igreja da Judéia, não é diferente nos dias de hoje. Deus tem levantado vários ministérios e várias igrejas locais para sustentar vários missionários, para sustentar a igreja na Ucrânia. Veja agora a ação social que alguns países, como de fronteira, ali na região da Europa, que tem ajudado e dado suporte à Ucrânia. O capítulo 18 diz no versículo de número 2, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de que, e aí você tem a menção do imperador, de Cláudio, decretado, leiam, que todos os judeus se retirassem de Roma, e Paulo aproximou-se deles. Então imagine o cenário, esses judeus agora estão saindo de Roma, tentando alguns deles voltar para a Judéia, já encontram perseguição na Judéia bem antes, e foi um dos motivos que levou eles a saírem, foi também voltarem ali para Roma e buscarem outras cidades devido à perseguição, e agora esses judeus deixam suas casas em Roma e vão buscar também ajuda em Jerusalém, e essa crise, esse cenário global, econômico e financeiro, perpassa sobre aquela região, e além disso uma crise política, de perseguição política aos cristãos e aos judeus que estavam em Roma, porque muitos dos judeus também haviam se convertido ao cristianismo. E eles voltam agora
Alguns deles voltam para a terra de Jerusalém, porque quando você está numa crise e você perde tudo, a primeira menção que vem é você voltar para a sua terra natal. E é nessa hora que eles voltam. Lembrei agora de Ruth, eu dei uma pausa, porque eu lembrei de Noemi, que foi para Moabe, mas depois, quando perdeu tudo, ouviu falar que as coisas estavam melhorando em Belém, e ela volta. Então esse cenário econômico, essa crise e essas perseguições na igreja de fome, né? Cenário de fome no cenário da região da Judéia, vai levar Paulo a levantar ofertas. Veja, por exemplo, Gálatas capítulo 2, verso 9 e 10. Infelizmente, nós temos um foco aqui no Brasil de alguns ministérios que não são cristãos, que desenvolvem muita ênfase de ação social. Não adianta fazer ação social se não fizermos evangelismo. O evangelismo e a ação social devem estar presentes. E havia por todo o ministério de Paulo uma grande preocupação em ajudar os pobres. Os pobres sempre existirão conosco, disse Jesus, e Deuteronômio capítulo 24 diz que enquanto existirem céus e terra, existirão ricos e pobres. E Paulo se preocupa muito, lá no capítulo 2 de Gálatas, verso 9, ele diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que é Pedro, Cefas, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios. Quer dizer, Paulo está mostrando que o ministério dele era alcançar os gentios. E eles, os judeus, Tiago, Cefas e João, ficassem com os judeus, os circuncisos. Verso 10. E recomendando-nos somente que nos lembrássemos de quem? Lembrássemos de quem? Dos pobres. Então a igreja não pode esquecer os pobres. A igreja não pode esquecer que numa igreja como essa, numa igreja em Campinas, como a nossa cidade, uma cidade bem abastada, em qualquer igreja, mesmo igrejas ricas, sempre tem pobres. Sempre tem famílias passando privações, necessidades. E Paulo faz questão de escrever nesta carta a necessidade de pontuar uma oferta alçada, levantada, com um propósito. Não se levanta oferta para negociar com Deus e barganhar com Deus. Não existe na Bíblia oferta para você fazer barganha. Toma lá, dá cá. Eu vou dar para receber. Isso é coisa de paganismo e romanismo. A oferta tem um propósito. Dízimo é uma coisa, oferta é levantada para um propósito. E Paulo vai nos mostrar nesse capítulo 16 como nós podemos contribuir em missões e em ação social. Para Paulo, missões e ação social caminham juntos. E precisamos pensar sempre nesses dois pontos, missões e ação social. Priorizar a ação social sem o evangelismo e o alcance das almas seria desfocar o propósito divino. Nós já temos visto e temos falado aqui de igrejas que se tornaram liberais na teologia. O foco delas é os pobres. Isso é marxismo cultural. Isso é marxismo dentro da teologia. Só pensar nos pobres. É trazer a luta de classes que Marx trouxe no seu discurso teórico, porque em prática ele era nota zero, para trazer na discussão para a igreja contemporânea. Mas os nossos pressupostos não são de Marx. Os nossos pressupostos são das Sagradas Escrituras, pautadas no Velho e no Novo Testamento. E o Velho e o Novo Testamento nos dizem que nós precisamos fazer missões, evangelizar e servir os pobres, os mais necessitados. Como é que eu posso servir ao pobre? A igreja mesmo faz isso. É a ajuda de uma cesta básica. É a ajuda de uma conta de água e de luz que sempre fizemos. É a ajuda de um remédio, de um plano de saúde. É a ajuda, hoje mesmo eu estou aqui de manhã, desde ontem, acompanhando o médico que está no hospital, que é um parceiro nosso, não vou citar o nome, quem está ao vivo, e ao mesmo tempo, duas pessoas da nossa igreja precisando fazerem cirurgias. E essas cirurgias estão sendo feitas, uma já foi feita ontem, já recebeu alta médica,
Digam amém. E a outra está no hospital agora e eu estou aguardando terminar o culto para saber notícia de que já está indo para a mesa de cirurgia. O que é isso? A mediação é ajudar aqueles que não têm os recursos, colocar ali, primeiro orar, dobrar os joelhos e Deus levanta as pessoas certas do lado de lá. Isso é ajudar os pobres, é servir, é ser uma ponte, é ser um canal. A irmã Fátima, que já foi operada essa semana, que ontem já saiu lá da UTI e já está no apartamento, no hospital. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém? A Natasha, que fez a cirurgia ontem o médico me disse, pastor, ela já está bem, já fizemos a cirurgia. Quando foi hoje de manhã, enquanto eu estou encaminhando a outra pessoa para ir para o hospital, ele me disse, acabei de dar alta para outra paciente de ontem. Glória a Deus. Isso é servir os pobres. Você tem condições. Eu não tenho dinheiro. Não tem problema, você não tem dinheiro, mas você tem expertise, você tem gabarito, você tem um tentáculo aí, por meio da sua posição onde você está, para servir onde você está. Nem sempre vamos servir só com dinheiro, mas servir com os talentos, servir com os dons, servir com os recursos naturais, humanos, materiais, financeiros que Ele nos deu. Então Paulo não tem vergonha de falar e fazer menção. Ele fala nesse capítulo, ele fala lá na segunda carta aos Coríntios, ele fala na primeira carta de ofertas alçadas com um propósito. Pastor, não tem que ter vergonha de pedir dinheiro de oferta alçada. E o texto vai nos dizer, vamos pegar o primeiro princípio, o cristão deve doar para pessoas que não fazem parte da sua igreja. Não tem problema se a pessoa não é da nossa igreja. Veja o capítulo 16. Vamos para o capítulo 16, verso 1. Quanto à coleta para os santos. Que santos? Fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. São os santos da igreja de Jerusalém. Hello, ele está em Corinto. Corinto é na região da Acaia, próxima à Europa. Ele está ali na região da Acaia. Ele está ali, ele vai levantar ofertas para as igrejas de Jerusalém, da Judéia, na região da Macedônia, que é a Europa, Tessalônica, que é Grécia. Ele vai levantar ofertas na Macedônia, ele vai levantar ofertas na Acaia, e ele vai levantar ofertas em outras cidades, na Galácia, para ajudar os pobres de Jerusalém. Então isso é uma oferta alçada. E um detalhe, há um dito popular que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Essa teologia não é bíblica, não. Porque Paulo ensina que a igreja precisa contribuir para pessoas que estão fora do alcance dos seus olhos. Nós precisamos ter compaixão. Pastor Avani orou aqui que precisamos de quê? Da misericórdia. De um coração compassivo. De um coração que se coloca no lugar do outro, que entende o que é que o outro está passando. Às vezes, meus irmãos, nós só vamos valorizar o outro, a dor do outro, quando Deus nos levar para o estreito de Jeová. Passando pelo mesmo problema, passando pela mesma crise, por uma crise que eu desprezei de um irmão, que eu achei que ele era preguiçoso, que eu nunca vi, que eu não dei crédito quando aquele pastor levantou a oferta, e na hora que você enfrenta a situação, a ficha cai. Então, nem sempre nós vamos apenas ajudar aos que estão sendo vistos e perto e próximos a nós. Quais são os círculos de prioridades em missões? Paulo vai nos dizer, primeiro, os membros da nossa casa. Vamos colocar aí 1 Timóteo 5,8. Tem gente que quer fazer missões, mas não quer cuidar da mãe. Tem gente que quer fazer missões, mas não quer cuidar do cunhado que está sofrendo. Não quer ajudar a pagar a conta. Não quer ajudar a comprar um remédio. Tem gente que quer fazer missões, mas não ajuda os da própria casa. E o círculo de prioridade do apóstolo Paulo é mostrar aí, ou se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, o que é que diz? Tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então esse é um ponto importante. Depois, segunda prioridade, devemos fazer bem a todos.
capítulo 6, verso 10 de Gálatas. Gálatas 6 a 10. Depois devemos fazer o bem a todos. E Paulo vai dizer, principalmente aos da família da fé. Aí é geral, não é a família da fé do pastor Josimar, não. Também, você pode ajudar se você quiser. Se tiver alguém lá precisando, necessitando, que você sabe. Quantas vezes nós já investimos em missões de membros que não são da nossa igreja? Quantas vezes já somamos com um casal que foi para o Afeganistão, 3 igrejas ajudando e dando suporte? Quantas vezes a igreja deu a passagem aérea, o outro deu a oferta para sustentar? São parcerias ministeriais. Ah, mas não são da nossa igreja. Isso é tribalismo, isso é mentalidade tribal, isso é mentalidade egocêntrica. Porque se não for da minha igreja, não for da minha denominação, nós não vamos ajudar. Engana-se. Porque até hoje no mercado de trabalho, existem empresas que uma empresa compra várias empresas e faz uma empresa só. E lida com vários produtos. Assim também missões requerem parceria. A igreja não pode ser como mar morto, meus irmãos. Mar morto só recebe, mas não passa. Por isso que está morto. Só tem sal, porque só recebe a água do Rio Jordão, mas morre ali. Não transmite. Tem muita gente morta porque só retém para si. E um dos grandes pecados que a Bíblia condena é a avareza. É ser avarento. Que não quer ajudar, que não quer semear, que não quer investir. Eu conheço pessoas que já estudaram comigo no estudo bíblico, compram calças compridas de 3 mil reais, 5 mil reais, têm a coragem de dizer, e acham uma Bíblia de estudo cara da Reforma de 150. Tenha santa paciência. A Bíblia é cara. A Bíblia de estudo é cara. Tem Bíblias de 500 reais. Tem livros de medicina que eu comprei, que hoje existem, ainda existem, são 900 reais, 1.500 reais, 2.000 reais, o livro. E a vezes fui comprar um livro na Amazon nos Estados Unidos, eu digo, não, só se um dia eu for lá, ou vou trazer alguém de lá, porque ia ficar quase 2.000 reais o livro. Um livro de comentário. Como é que você vai sustentar uma pessoa, um pastor, um servo de Deus que tem o ministério do ensino, que quer investir? A igreja tem que se abrir para investir em missões. Ajudar as pessoas, olhar a necessidade. Às vezes você vai enxergar na vida do irmão, pastor, o sapato do irmão está furado. Vamos comprar um sapato. É o remédio que está faltando. É verdade que tem gente oportunista na igreja? Tem. É nessas cartas que Paulo vai dizer. E quem não quer trabalhar, não coma. Paulo vai deixar bem claro que não é para ajudar as viúvas que tinham filhos, que os filhos das viúvas cuidem delas. Mas ele diz, a viúva que serviu ao Senhor, a viúva que não tem filhos, a viúva que não tem suporte, e a igreja, e a viúva que frequentou a igreja. A viúva que assistiu à igreja com seus dons durante a sua vida e não tem ninguém para sustentar, que a igreja sustente. Nós precisamos entender essas coisas. Uma das grandes divindades do mundo contemporâneo é o egocentrismo. Uma das grandes divindades do mundo contemporâneo é o ego. É como dizia a banda dos Titãs, eu me amo e eu não posso mais viver sem mim. Vai no Instagram e vê quantos corpos bonitos e belos, estéticos, homens e mulheres de 40, de 30 anos, com corpo de 20, tudo arrumadinho, tanque na barriga. O egocentrismo. Não se casam, não têm filhos. Eu quero ver essa geração daqui a 40 anos. Frustrados, vazios. Porque não tem família. Se não tem filhos, você só vive uma vida para si. Quando você tem filhos, você aprende a abrir mão de uma bolsa, de um sapato, de uma viagem para dar para os seus filhos. Não há nenhum problema. A questão aqui é pensar por que esta geração está casando tarde ou não quer casar. Por que esse movimento aí de marcha, de orgulho gay, arrecada uma fortuna quando vem em São Paulo, nas grandes cidades do mundo? Porque eles têm dinheiro e gastam, e é coisa cara e boa e de luxo. Não pode ser qualquer coisinha não. E por que para as coisas de Deus é sempre o mais ruim, o mais fraco, o que não presta, é o último? É assim que muita gente pensa.
e eles sabem dar o melhor do mundo para o mundo. E Paulo está corrigindo a igreja. Segundo ponto, segundo princípio para contribuir, que uma liderança, um pastor, divulgue as necessidades. Versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também. O que é que Paulo está fazendo? Versículo 1. Ele está divulgando. Ele está pedindo dinheiro de forma ética, bíblica e correta, por motivos corretos. E quando você faz dessa forma ética, moral e correta, é tão moral quanto você cuidar da sua família. Segundo, o terceiro princípio, doar é um ato de adoração. Vamos dizer isso? Doar é um ato de adoração. Veja Filipenses 4,18. Filipenses 4,18. O que é que Paulo diz? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Paulo estava preso no Carandiru da época, de Roma. Essa carta é a carta da prisão. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Vamos fazer a interpretação do texto? Você já pegou a interpretação aí? Ele está dizendo que Epafrodito foi o portador da oferta, que a igreja de Filipos recolheu. Ele recebeu a oferta na prisão do Carandiru e ele disse, essa oferta foi um sacrifício de aroma agradável, de adoração a Deus. E aí ele retribui, e ele diz agora, porque quem recebe não fica retendo, libera para eles a bênção. Olha o 19, que é o versículo que eu mais gosto dessa carta. E o meu Deus, vamos? Já começa com a conjunção aditiva. E o meu Deus, porque ele está juntando o anterior. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus de vossas necessidades quem? Da igreja de Filipos, que tirou do bolso e que deu a Epafrodito para dar para Paulo. Que vocês sejam ricamente supridos. E não tinha e-mail, nem fax, nem telefone. Imagina quando isso chegou, a notícia quando chegou. Chegou muito tempo depois, mas a igreja já estava sendo abençoada, desde quando Paulo escreveu a carta na prisão. Isso é missões. Doar é um ato de adoração. Quarto princípio, incentive a contribuição sistemática. Sistemática. Volte para o capítulo 16 de Coríntios, primeira carta, versículo de número 2. Ele estabelece uma regra para aquela casa, para aquela igreja. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte em casa. Cada um de vós ponha de parte. Então ele está sendo sistemático. É uma contribuição sistemática no primeiro dia da semana. Pôr de parte em casa é algo regular. Você já levanta da sua casa a oferta para trazer. Quinto princípio de contribuição. A contribuição deve ser proporcional. Pastor nenhum, líder nenhum de igreja tem que estipular valores. Não se estipula valor. Não se estipula dinheiro. Olha, eu quero que você dê tanto, eu quero que você dê tanto. Não é assim. É proporcional. Veja o capítulo 16, verso número 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa com o quê? Conforme a sua prosperidade. Você pode dar 10, dê 10. Você pode dar 5, dê 5. Pode dar 50, dê 50, pode dar 100, pode dar 1.000, pode dar 500, pode dar 2.000. Dê conforme a sua prosperidade. Sem olhar a do outro. E sem ostentar o quanto você deu. O sexto princípio, a contribuição deve ser privilégio de todos. Verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós. Então, se ele diz cada um de vós, é privilégio de todos que vão dar e vão receber. Lembra que a igreja de Filipos deu? O que é que ele falou? Agora cada um de vós, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, supra cada uma das vossas necessidades. Aleluia. O grande problema é que muitas pessoas só querem doar quando as coisas apertam e quando alguém negocia em nome de Deus. Eu conheço muita gente decepcionada com a igreja. Decepcionada com Deus, porque deu e não recebeu.
Eu já olhei nos olhos de uma senhora em Maceió, que teve a capacidade de dizer para mim, visitando a nossa igreja, ela não era membro, eu não conheci ela, só naquele dia, ela disse, eu vim pedir aqui uma cesta básica, porque eu dei o meu apartamento numa campanha na igreja X, vendi e dei tudo. Eu falei, mas quem mandou dar, Deus ou o homem? Não, a igreja, o homem pediu, a irmã não deveria ter dado. Eu acho que Deus pode até pedir para a senhora, porque Barnabé deu um dos seus terrenos e pegou o valor inteiro e entregou aos pés dos apóstolos. Mas foi Deus que pediu. A senhora deu, mas Deus não pediu. E infelizmente ela foi pedir uma cesta e o líder falou para ela, nem fé você tem para receber uma cesta, veio pedir. E ela já tinha dado a escritura transferida no cartório para a campanha. Essas são as motivações erradas. E antes de julgá-la e condená-la, de julgar a liderança ou a igreja, não vou citar nome, é antiético, mas eu diria, ela também errou. E eu falei para ela, a senhora errou. Quantos anos a senhora tem de evangelho? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que a senhora precisa ter que dar tudo isso para receber? Deus pode até pedir à senhora que dê isso e muito mais. Mas é Deus quem vai pedir. Mas não faça disso uma regra jamais. E não espere que o homem dite as regras. Isso aí é quase o romanismo, a promessa. Eu fazia promessa quando era romano. Não de Roma, eu falo romano em código, para não ser bloqueado ali. Eu fazia. E é muito interessante que um dia Deus me corrigiu. É você que dita as regras? É você que dita as regras? Eu fiz um voto a um poste ídolo, que eu não vou citar por questão de gravação, de transmissão ao vivo. Eu fiz um voto que se eu passasse naquele curso universitário, até eu morrer, eu faria as penitências e as rezas todos os dias. Vocês não sabem a minha alegria quando eu me converti. Que eu entendi que eu estava livre das prisões das rezas. Porque eu era sistemático. 19 anos já estava ali na universidade, tinha passado no curso, e eu tinha as provas e as aulas e as disciplinas, 2 faculdades. Eu ficava estressado porque eu chegava em casa e eu disse, meu Deus, eu tenho que rezar o texto de hoje, mais as 20 ave-marias de 3 Padres Nossos do dia anterior. Eu acumulava. Porque eu fiz uma promessa. A pergunta é, quem pediu? Não foi Nossa Senhora. Fui eu que falei com ela. Fui eu que negociei. Fui eu que disse. E ali eu entendi, quando as escamas caíram dos meus olhos, que eu negociava com as divindades que não são divindades. Isso é um engano. E tem muita gente no protestantismo enganada, negociando com Deus. Vem para a igreja porque quer casar, vem para a igreja porque quer uma casa, vem para a igreja porque quer negócio. Está errado. Isso é falso evangelho. Arrependa-se e não fique falando mal dos pastores. Se eles estão errados, é porque tem um auditório que aplaude e aceita esse tipo de evangelho. Quando você tiver maturidade, estiver numa igreja cujo pastor e cujo líder prega isso, faça como o Raul Gil, pega a sua Bíblia e saia de mansinho, vai saindo e vai saindo. Porque isso não é evangelho. Agora, nós vamos ter vergonha de levantar uma oferta alçada e dizer, a irmã Dalvani estava dizendo que enquanto a gente estava levantando a oferta, a missionária mandou mensagem para ela essa semana, e eu recebo todo dia mensagem dela, porque ela está enfrentando lá o mês do Ramadã. E ela manda todo dia para mim o que eles estão orando. E ela disse que agora, depois da pandemia, lá no Chad, naquela região, naquele cinturão da África subsaariana, é a região que liga ali o Atlântico ao Índico, aquele cinturão onde os antigos mouros, os muçulmanos, corriam e entraram na Europa. É ali que ela está. Evangelho para ser pregado ali tem que ser cabra macho. Tem coisas que a gente não pode falar aqui. Eu gostaria de mandar os vídeos que ela me manda, mas eu não posso. Ela diz, pastor, não mostre para ninguém. E ela está dizendo agora que depois da pandemia, abrindo, né, o mercado e a economia, as pessoas estão indo para a igreja. Uma atmosfera diferente, um mover de Deus acontecendo na igreja.
E nós estamos aqui, levantando oferta para ela, para sustentá-la, para dar suporte, e Deus conta com você. Então a contribuição deve ser proporcional, deve ser privilégio de todos, cada um de vós. E o último princípio, o dinheiro deve ser administrado com transparência. Veja o capítulo 16, verso 3 e 4. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. E se convier que eu também vá, eles irão comigo. Quando você vê lá a carta de Paulo aos Filipenses, ele disse, eu mandei Epafrodito. E ele vai dizer quem é Epafrodito, que era um homem de caráter e de testemunho. Nessa mesma carta, numa outra passagem que nós lemos agora, ele disse os presbíteros que foram enviados. E ele diz para levarem as vossas dádivas, verso 3, aqueles que chegarem, aqueles que aprovardes, verso 3. Vamos abrir rapidamente, segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 16 ao 24. Eu não vou ler todo o texto, mas você pode ler em casa. Esse texto é muito interessante sobre ofertas. É a oferta das igrejas da Macedônia. É a mesma oferta. Ele está passando pela Europa, ele está passando por Tessalônica, ele está passando por Bereia, ele está passando por aquela região e levantando ofertas para os pobres da Judeia. Veja o versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça. 8, versículo 1. Depois eu leio o 16. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância da alegria e a profunda pobreza deles. Hello! A igreja era pobre e ela ofertava. Eu só ouvi o amém da minha esposa, mas eu vou ouvir dizer de novo, em nome de Jesus. A igreja era pobre e ela ofertava. A igreja era pobre e ela ofertava. A igreja era pobre e ela ofertava. Se a gente for esperar que vai ser rico, já viu aquelas promessas de pessoas? No dia que eu ganhar na loteria, eu vou te dar isso, isso, isso. Não vai ganhar nunca, querido. Vai ter com uma formiga ou preguiçoso. Vai estudar e vai trabalhar para você ganhar dinheiro. Que Deus não vai abençoar preguiçoso. Nem vai descer do céu. Pastor Augusto Nicodemos disse que se alguém quiser ser rico, venha cá. Põe a mão e coloca o óleo na sua cabeça. E te digo uma coisa. Vai ter com a formiga. Ó preguiçoso. Vai trabalhar. Augusto Nicodemos fala isso. Vai trabalhar. Porque Deus não disse que nós seríamos ricos. Deus não disse que nós teríamos fartura. Não, ele disse que nós teríamos tribulações. Agora, se você quer dinheiro, se você quer ser uma pessoa, ter muita coisa, então acorde cedo, durma pouco, e estude e trabalhe muito para você construir aquilo que você quer construir. É isso. Agora, esperar, né, dessa forma, esse é o problema que o país se encontra. Os nossos jovens não sabem o que é abrir uma empresa. Não sabem o quanto é sustentar um funcionário numa empresa. As pessoas não sabem. Aí vem esse marxismo cultural e esse marxismo do século XVIII mostrando que não, que tem que quebrar as empresas, os bancos, quebrar as instituições privadas e públicas, trazer anarquia. Vocês viram o que fizeram essa semana com a bandeira do Brasil? Pegaram lá a imagem de Pedro Álvares Cabral e jogaram sangue vermelho, tinta vermelha, e jogaram na bandeira do Brasil, tome, apedrejando e falando mal da bandeira do Brasil. É isso. Agora, acordar cedo, trabalhar, estudar, não querem. Não se constrói uma nação sem trabalho e sem estudo. Não se constrói. É uma tristeza. Agora, quando estão com os problemas, quando querem comprar coisa boa, vamos viajar para os Estados Unidos, para a Europa. Pois é, vai ver como eles começaram. Vai ver como eles construíram. Então, esse ponto aqui do verso 16 da segunda carta nos traz isso. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele, vamos ver o verso 18, enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Ou seja, era um homem de reputação. Era um homem de caráter.
E não só isto, olha o que ele diz, verso 19. Ele foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça, de ajudar as famílias. Verso 20. E evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zelosa pela muita confiança em vós. E ele fala de Tito. Quanto a Tito, ele é meu companheiro, cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor, que é a oferta, e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Então, Paulo está falando de pessoas responsáveis, transparentes, autênticas. Fechando aqui, vamos sair da mordomia do dinheiro e vamos para a mordomia do tempo. Paulo remia o tempo. Paulo sabia administrar o tempo. Ele sabia que precisava ganhar almas, fazer missões, trabalho social, mas eu preciso olhar para o tempo. E o tempo precisa ser remido. Veja o que Paulo vai nos dizer agora da necessidade do sábio uso do tempo. Vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 16, versos 5 ao 9. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque eu devo percorrer a Macedônia. Macedônia é o que hoje nós chamamos a Europa. E Paulo entendia que eu e você não podemos usar o tempo à toa. Qual foi o texto que o pastor Odaí abriu-nos o culto hoje de manhã? Quem lembra? Provérbios 16. Como é que começa Provérbios 16? O homem faz planos, versículo 1, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A resposta certa. Então Paulo fazia planos. E diz no versículo 5, irei ter convosco, ele usa o verbo no futuro do presente, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno. Estão percebendo que ele não falou eu juro? Não. Né? Ele diz assim, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Isso fala de planos. Há dois extremos que nós precisamos evitar em relação ao tempo. O primeiro é não fazer planos. É Zeca Pagodinho, gospel. Deixa a vida me levar. E o segundo é fazer planos sem submeter esses planos à direção de Deus. Então, cuidado com esse extremo. Ou não faz planos, ou então faz e não coloca Deus para dar o aval. Ou se submeter ao aval de Deus. Uma vez uma irmã, uma ovelha, me incomodou, ela disse assim, pastor, eu tenho orado esperando Deus a resposta. E eu disse, ok, tudo bem. Depois, pastor, eu tenho orado esperando Deus a resposta. Eu disse, qual é a resposta? Ele disse assim, ele não falou ainda, pastor, mas eu entendi uma coisa. O silêncio dele é o sim para mim. O silêncio é o sim. Não, o silêncio talvez seja aguarde um pouco. Como nós aprendemos hoje na escola bíblica, fique em gerar. Às vezes o silêncio para algumas pessoas é agir. E Deus não falou nada. Além disso, então permaneça onde Deus mandou você permanecer e ficar. Então, cuidado com esses extremos. Segundo aspecto sobre a mordomia do tempo, a necessidade de aproveitar as oportunidades e entrar pelas portas que Deus abre. Eu gosto muito desse versículo de número 8 e 9. Vamos ler em voz alta. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. É de onde ele está escrevendo a carta. Ele está escrevendo de Éfeso, lá no capítulo 18 de Atos. Ele está escrevendo a carta do 19 em Éfeso para a igreja de Coríntios.
E ao escrever essa carta, ele diz, eu vou permanecer aqui, possivelmente, até a festa de Pentecostes desse ano. Inclusive está próxima a nós. A gente está aqui em Páscoa, né? Acabamos de sair de Páscoa. Daqui a 50 dias eles celebrariam Pentecostes. Então ele está aproveitando ali a oportunidade. Eu ficarei em Éfeso. E por que ele diz eu vou ficar em Éfeso? Meus irmãos, nós precisamos conhecer mais a Bíblia. Éfeso foi o lugar, se você dimensionasse agora a profundidade das profundezas profundas de Éfeso, essa cidade é onde tinha a grande deusa Diana. A deusa Diana é o nome da personagem da Wonder Woman, da Mulher Maravilha. A deusa Diana é a matriz de onde nós temos todo o culto a Maria, Nossa Senhora. A deusa Diana era chamada pelos cidadãos de Éfeso, a rainha dos céus. Essa deusa Diana é a matriz do que no passado foi a idolatria de todas as mulheres deusas mediadoras que eram adoradas. E Paulo vai permanecer em Éfeso, porque uma porta grande se lhe abriu. Mas deixe eu dizer uma coisa, aonde existir uma porta grande, existirão adversários para forçar você a sair. Aqui é a porta do Evangelho. Tem muita gente na igreja evangélica ignorando uma verdade muito importante. O lugar que Deus quer que você esteja é uma porta que Ele vai abrir. Você deve permanecer. Você não pode sair diante das adversidades que vão forçar você a sair da posição. Então, cuidado para não desprezar a porta que você sabe que Ele abriu. Mas por que está havendo dificuldades? É só ler o livro de Atos, capítulo 18 e 19, quando Paulo está em Éfeso. Eu vou mostrar para você 3 adversários que ele enfrentou em Éfeso. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 19, 19. Você não precisa abrir, o Rogério vai colocar para nós na tela. Paulo enfrentou oposição das forças espirituais do ocultismo. Eu desconfio que muita coisa do que está acontecendo em Brasília e na Suprema Corte, nos bastidores, tem remanescentes e reminiscências de pactos terríveis da maçonaria e do ocultismo. Eu desconfio. São alianças que as trevas e o inferno não querem largar e soltar. E não dá para compartilhar isso em qualquer lugar, porque tem muito crente que sabe de tudo de Big Brother, mas das coisas espirituais eles não entendem. São crentes que não discernem que a atmosfera é essa de bronze, porque os grandes gargalos do Brasil são espirituais. E nós temos orado para que venha uma dinamite do poder de Deus e exploda nos céus do Brasil, e essa casta de potestades seja quebrada, e estas alianças sejam quebradas, e somente o Senhor Jesus seja louvado e honrado nesta nação. Paulo enfrenta a oposição. Veja o versículo 19. Olha quantos bruxos, quantos esotéricos pegaram os livros de feitiçaria, queimaram diante de todos. E diz a Bíblia que o preço foi a 50 mil denários. Quanto é que você paga hoje um diarista aqui em Campinas? Dependendo da casa. Se for num condomínio altíssimo, padrão da região, é R$400. Porque é 8 banheiros para lavar. São 8 banheiros para lavar. E for uma casa aí de um banheiro, 2 banheiros, 2 quartos, 3 quartos, 180. E ainda vai pedir a passagem. Como? Tem que pedir mesmo. Que está caro. Quanto é que está a passagem? Vê quanto é que está a passagem. De ônibus para ir e voltar. Agora multiplique um valor. Vamos colocar aí em média R$200. 50 mil denários, que é o salário de um dia. Um denário vezes 200. O valor dos livros de ocultismo, de feitiçaria. Graças a isso, há uma porta grande que Deus abriu, mas os adversários estão ali. Os adversários estão ali presentes. O ocultismo está ali presente. Segunda frente de inimigo, Paulo enfrentou a oposição da associação
de ourives, liderada por Demétrio. Veja em Atos 19, 23 ao 40. Não quero ler todo o texto, muito grande. Mas você vai ver aí no versículo 23, houve um grande alvoroço. A palavra é bem nordestina. Alvoroço acerca do caminho. Acerca do caminho. Caminho aí era o nome daquele grupo chamado de cristãos, que eles chamavam de caminho. Por que o alvoroço? Porque aonde Paulo chegava e pregava, as pessoas se convertiam e deixavam a idolatria. E aí, vocês assistiram Roque Santeiro? Vou contar meu pecado. Eu assisti. Tá bom? Eu assisti Roque Santeiro. Vocês entenderam a novela do Roque Santeiro? Vocês entenderam a novela? Foi em 1985. Foi 94% de índice de audiência em todos os lares do Brasil. 94% de audiência. A última cena é fantástica. O padre, que era um ator alagoano, o Gracindo Ramos, Paulo Gracindo, era o padre. O Roque, que também já morreu, o ator. A viúva Porcina. E o coronel, senhorzinho Malta. E os três disseram, e o padre arregalou os olhos e falou para o Roque: se você abrir a boca e dizer a verdade, nós vamos perder tudo. E veio lá o outro que eu esqueci, o Zé das Medalhas, que era o ourives aqui de Éfeso. O Zé das Medalhas, que fazia as imagens do Roque Santeiro, que está vivo, que não está morto, coisíssima nenhuma, que não tem viúva. E diz a Bíblia, diz a novela. É para aprender, porque tem gente que assiste, dá risada e a ficha não cai. Incomoda essas coisas. Sabe de tudo de Homem-Aranha, de tudo de Batman, de tudo de Hollywood e não tem discernimento. O padre falou, fica calado, que se você abrir a boca, e o Zé das Medalhas disse, se você abrir a boca, eu não vou poder vender mais as minhas imagens do rock, eu vou falir. Uma porta foi aberta. São muitos os adversários. Quem vem para o cristianismo vai enfrentar perseguições e tribulações. Você está entendendo a pressão que está vindo sobre a sua cabeça, na sua família? Então, todo mundo está dizendo que você é fanática, fanático, doido. Estão dizendo que o pastor fez a sua cabeça. Fiz não. Quem fez foi o pastor supremo, Jesus Cristo. E se essas perseguições estão vindo, isso é fichinha. Agora imagine Paulo para ser arrancado da cidade de Éfeso e o sindicato dos ourives fazendo pressão. As imagens não estão sendo mais vendidas. Uma vez eu fui numa casa e encontrei uma imagem maior do que eu. Meu Deus do céu. Você vê? Tem de tudo que é tamanho. E aí o capítulo 19, vamos ver, por esse tempo houve grande tumulto, versículo 24, continua. Pois um ourive chamaram Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, continua. Convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhe, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, escuta aí, vamos ler, mas em quase toda a Ásia. Este Paulo, não diz nem Paulo, este camarada aí, tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Continua. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana. Você acha que Hollywood colocou a personagem da Wonder Woman, Diana, aleatoriamente? Não, eles estudam mitos. Eles estudam história. Eles estudam narrativas. Ser estimado em nada, agora leiam, e ser mesmo destruída, leiam agora. Leiam, a majestade daquela. Posso pedir uma dica aos irmãos? Está tudo hoje no seu celular. O irmão de Jair falava para mim antes do culto, está tudo hoje no celular. Chegar em casa, agora não. Pesquisa no Google, coloca assim, Diana, imagem. Você vai, tome um Rivotril antes. Você vai passar mal. É um horror a imagem. Sabe como ela é? É uma imagem de um busto.
e ela tem vários peitos, várias tetas, do pescoço para baixo. Sabe qual é a ideia? Aí você dá risada, mas eu entendi isso claramente, porque eu era idólatra. Eu tinha várias Marias no meu oratório. Essa Diana, na tradição, Diana era a mãe de todas as deusas do Império Romano. Então, quando você olha para o romanismo, e eu via isso onde eu frequentava, eu tinha Maria de cabelos castanhos, Maria loira, Maria de olhos azuis, de olhos verdes, mas todas são Marias. Já tinha clonagem naquela época. Entretanto, até o padre Zezinho fez uma música. Eu não sei se eram verdes seus olhos, ou se tinham cabelos morenos. Eu só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Nós não temos nada contra Maria, nós amamos Maria e respeitamos Maria. Mas é aqui que está a grande idolatria. Foi aqui que começou toda a matriz, porque tudo que... E por ironia do destino, mais importante vem agora. Sabe aonde Maria foi sepultada? Em Éfeso. No mesmo local que Diana foi adorada durante séculos. Paulo saiu de Éfeso e deixou Timóteo pastoreando essa igreja. Preste bem atenção, eu não esqueci da mensagem não. A porta foi aberta, mas tem muitos adversários. O que é que você está fazendo com a porta que Deus abriu para você? Você quer sair por conta das dificuldades? Agora eu vou mostrar os desdobramentos. Essa cidade passou por uma revolução santa. Paulo deixa Timóteo. Timóteo depois, não sabemos, né? Em algum momento ele morreu, mas quando João já está avançado em idade, ele vai pastorear a cidade de Éfeso. Ali João sepultou Maria. Lembram que na cruz, Jesus pediu a Maria, eis o teu filho, e disse para João, eis a tua mãe, cuide dela. Cuide dele. Foi lá em Éfeso, na Turquia, que Maria foi sepultada. E é essa tradição, depois de 3 séculos, no 4º século da era cristã, Maria foi chamada Theotokos, que em grego quer dizer mãe de Deus. Mas Maria não existia antes de Deus. Maria é mãe de Jesus, homem, e ela não deu o seu ovário. Ela só deu o seu útero. Porque nem o óvulo dela entrou, nem o espermatozoide de José entrou. E essa cidade, depois que João morreu, a tradição diz que houve um grande terremoto na cidade de Éfeso. E o templo da deusa Diana ruiu. Eles ficaram quase 200 anos sem cultuar Diana. Depois, no 4º século, um dos concílios estabeleceu que Maria, naquela cidade onde ela foi sepultada, era a mãe de Deus. Esse era o título que Maria recebeu. Maria não, Diana. Ela era a mãe de todas as deusas. E para não perder tempo, lá em Ezequiel, nem Maria existia. Outra deusa já era adorada por Israel. E Ezequiel disse, eles estão oferecendo oferendas à rainha dos céus. Essa porta foi Deus que abriu. É dessa cidade, meus irmãos, que Paulo está escrevendo essa carta. É dessa cidade que todos esses adversários estão se levantando. E agora, no versículo 8 e 9, ele vai enfrentar a oposição da hierarquia judia. Veja o verso 8 e 9. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Para onde Paulo se vira, tem perseguição. Verso 8 e 9, por favor, coloca no mesmo capítulo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Verso 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, deles quem? Judeus, diante da multidão, Paulo apartando-se deles.
separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, porque alguns judeus se levantaram. Eu finalizo dizendo, oportunidades de Deus são oportunidades com dificuldades. São oportunidades com adversários. Em vez de ficarmos reclamando dos obstáculos, nós deveríamos usar as oportunidades e deixar os resultados com o Senhor. Foi Ele quem te mandou? Foi Ele que abriu a porta? Ele vai pagar a conta. É Ele que vai dar o resultado. E a lição que Paulo ensina para nós é muito clara. A presença de oposição no lugar da porta que Deus nos abriu não indica que nos desviamos da vontade de Deus. A oposição pode ser um sinal evidente de que este é o lugar que Deus quer que você esteja. Nós estamos vendo isso no nosso país. A forma como tudo quer se articular para impedir um governo legitimamente eleito democraticamente. É um espírito de rebeldia. Essa rebeldia está dentro de mim, dentro do nosso coração, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, para impedir que eu e você cumpramos a nossa função. Que Deus nos dê discernimento e abra os olhos da igreja brasileira para este versículo que nós vamos ficar de pé e ler, que eu quero profetizar que aconteça na sua vida. Uma porta oportuna foi aberta. Vamos ler o verso de número, capítulo 16, 1 Coríntios 16, vamos ler? Capítulo 16, vamos orar esse texto, verso 8. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Verso 9, todos. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Não saia da posição que Deus te colocou. Não abdique. Se as pressões estão hoje intensas sobre a sua cabeça, o Senhor está mandando lhe dizer, permaneça firme. Eu te mandei. Eu sou contigo. Você é o dono da sua empresa, as rédeas estão nas suas mãos. Você é autoridade. Não ceda e não abra mão do território que Deus colocou. E não se esqueça, aonde Deus nos enviar, a porta que Ele vai abrir, existirão adversários. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus abençoe a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que muitas vezes na covardia abdicamos facilmente do nosso chamado, da nossa posição. Quero orar por você. Quero orar por sua vida. Curva a sua cabeça. Você que está em casa nos assistindo. Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor esta palavra especial que veio para nós. A mordomia do dinheiro, a mordomia do tempo. Nós queremos colocar diante de Ti esse tempo tão precioso que o mundo contemporâneo não sabe administrar. Nós queremos te pedir perdão pela forma errônea ou até mesmo indisciplinada que temos para com o tempo. Tua palavra nos ensina a remir o tempo, porque os tempos são maus. Os dias são maus. Nós oramos para que o Senhor conceda agora sabedoria a cada um aqui presente. E ao mesmo tempo não deixe que abdiquemos da nossa posição, que saiamos da posição que o Senhor nos colocou. Hoje de manhã nós oramos no nome de Jesus, para que todos os adversários que se levantam contra a igreja, que eles fiquem estupefatos e surpresos da intervenção do Senhor sobre as nossas vidas. Que venha uma grande colheita de almas, que venha uma grande coleta de frutos para a seara do Senhor nestes dias. Que nós não venhamos abrir mão da nossa posição diante das pressões, das tensões, diante das tentativas dos adversários de nos golpearem física, emocional e espiritualmente. Oramos para que o Senhor cinja os lombos de cada um. Fortaleça agora, ó Deus, o físico e o emocional de cada um aqui presente.
Que o Senhor traga um batismo de fogo, incendiando o nosso coração, nos dando coragem, ousadia, destemor para conquistarmos o reino de Deus. Ó Deus, venha nos ajudar e como o Senhor nos ensinou hoje de manhã, que o Senhor repreenda os adversários e os resultados que virão serão da parte do Senhor. Nós só queremos te obedecer e fazer a tua vontade e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ajuda o teu povo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre si a luz do seu rosto, que o Senhor te dê a paz e que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, supra cada uma das vossas necessidades. Lembramos da missionária Nelby no Chad, lembramos do pastor Roberto e da sua esposa, irmã Geralda Walker, lembramos do missionário Vilela, lembramos das famílias que precisam de cestas básicas, de alimentos, de provisão, lembramos das necessidades dos santos espalhados sobre a terra. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos o discernimento da mordomia do dinheiro e da mordomia do tempo. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém.